Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Também trabalho com terapias energéticas de alinhamento de chakra, expansão e limpeza de aura, né, com radiestesia terapêutica transformacional, mesa de São Miguel Arcanjo, trabalho com florais também, muitas outras coisas mais que você pode encontrar lá na aba Serviços do site www.astrolumine.com.br. Já começa o vídeo pedindo para vocês aí darem um joinha para que esse vídeo possa ir para outras pessoas também, né? E elas também fiquem sabendo aí como é que os astros, né, tendem a dirigir a nossa semana ou as dicas astrológicas dessa semana que vai do dia 1º ao dia 7 de junho. Já estamos em junho, caminhando daqui a pouco para o nosso solstício de inverno, quando a lua, quando o sol ingressar no signo de Câncer, né, que é o signo da lua. Mas essa semana a gente tem o ápice da lunação taurina, já com o Sol no signo de Gêmeos, né? E o ápice sempre é a lua cheia, né? E a lua cheia, mesmo que seja dentro da lunação taurina, com o Sol no signo de Gêmeos, é a expansiva, gigantesca, plena, triunfante, próspera, maravilhosa lua cheia no signo de Sagitário, né? E a gente tem muitas coisas interessantes sobre essa lua cheia no signo de Sagitário, porque ela está em recepção mútua com a lua, né? Porque é com o Júpiter, na verdade, né? Porque o Júpiter está no signo de Câncer, que é o signo da lua, e a lua está no signo, estará aí nesse dia, né? No dia que ocorre a lua cheia no signo de Sagitário, que é o dia 31 de maio. Apesar da gente falar essa semana do dia 1º ao dia 7, né, a gente vai viver essa lua durante essa semana, porque aconteceu no domingo. Então, tem essa recepção mútua que é muito maravilhosa, né, e ainda tem uma outra coisa, né, muito interessante. Júpiter está no signo da Lua e a Lua está no signo de Júpiter. E Júpiter está exaltado em Câncer, porque ele se exalta no signo da Lua. Ou seja, e Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E nós estamos numa lua cheia. Gente, é expansão com expansão, com expansão, com plenitude, prosperidade, alegrias, felicidades. Mas existem algumas coisinhas que nós precisamos pontuar para que, né, as pessoas também não deem passo maior do que a perna, não fiquem aí viajando na maionese demais, porque também tudo que é muito grande, né, às vezes a gente se perde. Então, vamos ver o que os astros aí nos oferecem essa semana, começando pela informação de como que essa lua em Sagitário funcionará durante essa semana. Vamos pegar um fôlego. Essa lua em Sagitário é uma lua que ela não mostra apenas o que a gente tem aí para conquistar, ou o que a gente conquistou até agora. Porque a lua cheia, ela revela, né? Ela transborda, ela traz para a luz, né, aquilo que a gente vem trabalhando, que a gente plantou, que cresceu lá na lua crescente no signo de Virgem, que foi semana passada, uma semana de muito movimento, de muito planejamento, de muita organização, né? Eu, inclusive, estou gravando este vídeo justamente um pouco antes dessa lua crescente no signo de Virgem. Eu estou gravando na sexta-feira e essa lua que cresce em Virgem acontece aí no sábado, né? Então, a gente tem essa. Eu ainda vou ver como vai ser para mim, mas em princípio a semana é movimentadíssima, né? Que a gente viveu aí, dentro desse vídeo aqui já é semana passada. Que pediu para a gente planejar a vida, colocar as ideias em ordem, colocar as emoções em ordem, colocar a vida em ordem, depois de muitas ideias, muitos caminhos abertos para a gente poder seguir, muitos insights, muitas aberturas, muitas coisas na nossa cabeça rodando, né? E aí a gente precisa parar nessa semana aí, que o grande desafio é saber separar o joio do trigo, para saber o que vai para frente e o que a gente deixa para trás. E ter a coragem de desapegar disso daí e de sonhos que não são possíveis de serem realizados, né? E aí essa lua cheia, então, ela traz o revelar disso que a gente plantou, né? Quem teve coragem de se desapegar? Quem manteve o foco diante de tantas ideias? Né? Quem soube cortar para poder crescer somente aquilo que realmente tem possibilidade de sucesso no futuro? Ou quem ficou lá dispersando energia para tudo quanto é lado, né? Tirando para tudo quanto é lado? Então, ela não só revela isso, mas ela vai revelar também o que a gente tem dentro, porque toda vez que a lua cheia acontece, há um transbordamento. E dessa vez é um transbordamento do que a gente tem dentro, do que a gente cultivou nessa semana de plantio de lua nova em touro, depois de lua crescente em Virgem.
né? Então, essa lua cheia, como ela já é uma parte do processo, né? Ela é o culminar desse processo, ela não começa do zero. Quem começa do zero é a lua nova. Né? A lua cheia é o culminar do processo. Então, ela não começa nada do zero. Então, ela pede que a gente enxergue, porque ela ilumina. Né? O que ela vai iluminar? Aquilo que a gente veio alimentando dentro da gente durante esse plantio e durante esse movimento de crescimento. Né? Então, aí a gente vai enxergar se a gente plantou com responsabilidade, se a gente plantou com foco, se a gente plantou e cresceu e escolheu quais sementes seguir com consciência, com verdade, com, vamos dizer assim, lealdade à nossa essência, né? Não ficou seguindo o caminho das outras pessoas ou que as outras pessoas quisessem que a gente fizesse, né? E aí sim a gente vai ver esses sinais concretos de crescimento e de prosperidade que essa lua promete. Mas, aí é que começam os mas, né? Se a gente alimentar ilusões, distrações, caminhos desalinhados com a nossa essência, né? A gente também vai ter clareza sobre o que a gente errou e o que a gente precisa corrigir. Por quê? Porque a lua, como a semana é toda de lua cheia, a gente só vai colher efetivamente no período, né? Não é no começo da semana, é no período durante a semana, mais efetivamente no final dessa lua cheia. Então, é mais para o final da semana. Então, a gente vai tendo aí consciência se a gente investiu certo, se a gente investiu errado, o que a gente precisa corrigir, né? Porque, de repente, eu tinha uma expectativa, geralmente, as questões jupiterianas, as questões sagitarianas, né? E também de lua cheia, criam expectativas muito altas. Então, eu posso também ter criado expectativas altíssimas, né? E aí, agora, eu posso me frustrar porque eu plantei banana e agora eu quero colher abacate e eu vou ter que colher banana. Não vai ter jeito, né? Ou eu não adubei direito e eu queria colher 1 tonelada e vou colher meia tonelada. Ou ao contrário, eu fiz tudo direitinho, eu foquei, eu concentrei, eu adubei, eu reguei, eu fiz tudo direitinho, planejei, organizei, tirei aquelas sementes que não funcionavam, investi naquilo que efetivamente ia crescer e estava pretendendo ter uma colheita de 1 tonelada, tive de 2. Então a gente pode tanto crescer além do imaginado, quanto também ter algumas decepções caso a gente tenha investido equivocadamente. Entenderam como é que é a mecânica dessa lua cheia aí que vai trazer isso aí pra gente, né? Ainda tem essa questão de Júpiter estar em recepção mútua com a Lua. Recepção mútua é vamos dizer assim, é uma característica astrológica que, como eu falei, quando um planeta está no signo do outro, né? E fazem aí aspectos. Então, como se a expansão encontrasse o acolhimento da Lua, a expansão de Júpiter encontrasse o útero, né? Para esse bebê nascer lindo, maravilhoso, fortinho, né? Então, esse crescimento ele deixa de ser só porque a Lua é uma coisa, a Câncer é uma coisa mais internalizada. E o Júpiter em Câncer vem falando muito isso, que a gente tem que crescer raízes para dentro, que a gente precisa crescer internamente para transbordar esse crescimento para fora depois, né? Então, é um crescimento, ele não é somente aparecer do lado externo, né? Ele passa também por uma nutrição da alma, do que a gente nutriu a nossa alma, de como nós fizemos isso. Será que a gente nutriu com sujeira, com lixo, ou será que a gente nutriu com coisas boas? Né? Então, aí vai depender esse transbordar, positivo ou negativo. Né? É como se essa recepção mútua dissesse para a gente assim, olha, pode crescer, pode expandir, pode prosperar, mas tenha consciência que você precisa construir com discernimento, com foco, com concentração e com o mais importante, você precisa colocar a sua alma naquilo, a sua essência naquilo, né? Porque se você não colocar a sua alma, se não tiver a sua alma ali, aí realmente fica mais difícil ainda de prosperar. Tá? Então, são vários pré-requisitos para que essa plenitude toda chegue para a gente, mas está escrito no céu que é uma lua cheia extremamente próspera, né? E ainda tem uma coisa muito interessante, porque essa lua cheia faz um bom aspecto com o Saturno, a lua no signo de Sagitário, no mesmo dia que ela fica cheia, ela faz um bom aspecto com o Saturno no signo de Áries. Né? Então, é por isso que precisa dessa responsabilidade, dessa disciplina pelo que eu plantei, né? E saber que eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Né? E é dar forma a esses novos passos, colocando a nossa alma nesses passos, né? Nesses projetos, nessas metas, nesses objetivos que a gente quer ver crescer e colher esses frutos mais no final da semana.
né? Aí a gente começa a semana com Câncer, que é esse signo onde está Júpiter, né? Que é o signo regido pela Lua, sendo reforçado por Mercúrio, que ingressa no signo de Câncer no dia 1º de junho, às 8h55. E aí, o que acontece? A mente dá uma desacelerada. Aquela história que eu falei, interna, né? Os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas ideias, tudo vai para dentro, né? Para a gente poder ouvir aquilo que o coração e que a alma, lembra que tem que colocar alma? O que a alma quer colocar ali, né? E essa alma e esse coração já vem tentando dizer para a gente para onde que a gente tem que ir, para onde a gente tem que crescer e como a gente deve cuidar dessas sementes há muito tempo. Né? E com o Mercúrio em Câncer fica mais fácil de escutar isso. A gente tem mais inteligência emocional, a gente tem mais sensibilidade mental, né? E a gente pensa muito com o coração, né? Pensar Mercúrio, coração, Câncer. E também com a alma, né? Que são as duas coisas, com as nossas emoções. A gente pensa através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E os sentimentos são expressos através das palavras. Então, esse Mercúrio, ele vem agregar aí mais essa água, só que agora é uma água mental para regar todo esse solo fértil aí taurino dentro dessas questões de ideias e de planos e de objetivos que a gente tem aí, desculpa, aí para frente. Então, é importante que a gente perceba a importância da inteligência emocional agora, inteligência Mercúrio emocional Lua, né? Mas também que esse Mercúrio em Câncer pode aumentar a nossa nostalgia, né? Nossas lembranças, a saudade pode aumentar muito e a gente pode entrar numa vibração um pouco, não é negativa, mas um pouco mais baixa, né? De ficar relembrando situações e querer que as coisas fossem como antes, né? Tem uma dificuldade aí muito grande nesse Mercúrio, às vezes, apesar da inteligência emocional, de separar a emoção da razão, né? Porque fica tudo meio junto e misturado ali. Mas, ao mesmo tempo, ele traz vamos dizer assim, uma ferramenta muito importante para a gente fazer uma triagem emocional profunda, né? Porque não vai ter esse mergulho, a mente vai mergulhar dentro da gente, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, dentro das nossas emoções e sentimentos, né? E aí a gente vai compreender quais ideias Mercúrio ainda possuem raízes profundas, né? Fortes o suficiente para poder passar por todas as adversidades que podem vir depois, né? E garantir essa colheita, né? E vencendo essas adversidades podem crescer. E quais ideias já perderam completamente essa força? Então, esse Mercúrio ingressando em Câncer na segunda-feira é extremamente importante para esse desenvolvimento dessa lua cheia dentro dessa perspectiva, para a gente poder continuar separando o joio do trigo. Afinal de contas, Virgem, que foi a lua crescente da semana passada, é regência de Mercúrio. Né? Então, a gente precisa ir aprender a fazer esse mergulho aí interno para aprender aí dentro da gente o que a gente precisa separar, o que vai dar certo, o que não vai dar, e aí continuar investindo para a gente colher esses frutos mais para o final da semana. Aí, no dia 2, só fazendo um adendo, né? Neste mesmo dia, na segunda-feira, assim como no sábado, teremos um dia completamente de lua fora de curso. Ou seja, a lua não faz aspectos com planeta nenhum e não tem aspectos de planeta com planeta. Isso geralmente é uma pausa, que eu vou voltar depois para falar com vocês no final da semana, né? Porque aí eu falo no dia do sábado. Mas é uma pausa que o universo às vezes está fazendo aí para gente, freando essa mente em Mercúrio, pedindo para a gente poder mergulhar internamente, separar o joio do trigo, o que realmente, onde eu devo investir a minha energia emocional e mental, né? Será que se eu quero prosperar, eu tenho que ficar dispersando a minha energia indo para balada? Ou, lógico que eu tenho que me divertir, mas não só fazendo isso, né? Eu tenho que saber priorizar. Ou será que eu tenho que ficar aí com contatinhos ou com boa magia, né? Gastando meu tempo com essas coisas que às vezes não são neste momento de tanta prosperidade a prioridade. Né? Eu tenho que investir aí, sim, também em relacionamentos, ok, né? Mas é uma prosperidade mais concreta, gente. É dinheiro, é profissional, é financeiro, é aquilo que é material, né? Aí, depois que a gente se organizar nesse sentido, a gente também organiza o coração. Afinal de contas, touro é regido por Vênus, né? Então, é uma organização, vamos dizer assim, da base
para depois seguir para o coração. Mas aí o que acontece no dia 2? A gente tem 2 aspectos aí, na terça e na quarta-feira. Um vai ajudar muito, porque é um aspecto muito positivo de clareza mental, e o outro, ele é um aspecto tenso, que é uma quadratura, mas é um aspecto que vem com um despertar. Então, apesar dele ser um aspecto tenso, ele é um despertador, ou seja, é um acorda-alice, né? Então, vamos para eles. No dia 2, a gente tem o Saturno em Áries, às 19h48, fazendo um sexto para o Sol no signo de Gêmeos. O que isso está dizendo? Não basta a gente ter ideias brilhantes, Sol em Gêmeos, né? O céu, dentro desse aspecto, ele está pedindo coragem, Áries, ele está pedindo disciplina, Saturno, ele está pedindo estrutura para transformar a visão que a gente tem desse futuro, os nossos sonhos, em realidade. Então, veja bem, não adianta ficar cheio de ideias brilhantes na cabeça, sem fazer uma triagem, sem focar, sem concentrar. Entendeu por que a dispersão é tão importante? Né? A gente prestar atenção nessa dispersão? Porque às vezes a gente está dispersando uma energia fundamental que a gente precisava colocar nessa semente de futuro para a gente poder prosperar, né? E a gente precisa ter consciência disso. E esse aspecto vem fazer uma cobrança positiva, né, com uma clareza e uma lucidez muito grande, que não adianta eu ficar dispersando tanto em questões que não são minha prioridade, como também em questões, em ideias que não têm possibilidade de prosperar no futuro. Né? Saturno é muito pão, queijo, queijo. Né? A gente precisa ter esse discernimento, né, de perceber essas coisas. Então, tem mais clareza, tem mais maturidade, clareza, Sol, mais maturidade, Saturno, né, para a gente perceber, compreender, né, quais são os caminhos que merecem realmente o investimento da nossa energia, tanto mental, gente, quanto emocional. Porque se eu coloco a minha cabeça nos meus negócios e o meu coração tá bagunçado, pensando nos peguetes da vida, né? Ou no meu relacionamento que deu pau em algum momento, a gente precisa separar. Quando eu tô ali trabalhando as minhas questões do profissional, eu tenho que me organizar internamente, porque senão eu vou dispersar, minha cabeça vai voltar para os problemas relacionais, né? Ou outras ideias que não tem nada a ver. Porque o Mercúrio em Câncer ele fica fazendo a gente voltar em ideias passadas que já perderam, às vezes, a potência de crescimento. Né? E que ficaram lá no passado, não precisa voltar. A gente precisa ir lá pegar as boas, as ruins, não. As que não têm mais possibilidade de crescimento, não. Tá? Então, é dentro dessa perspectiva o que merece o nosso investimento de energia e quais não fazem mais sentido. Então, esse aspecto ele favorece muito disciplina, planejamento, responsabilidade, fortalecimento interior para a gente enfrentar desafios, porque o Saturno ele vai colocar os desafios, vai falar assim, esse negócio de plasmar as coisas na realidade não é fácil, não. Exige o quê? Trabalho, disciplina, responsabilidade. E ele coloca algumas limitações no caminho para nos fortalecer, né? Justamente para a gente poder vencer e superar limitações, inseguranças com mais firmeza e consciência do que a gente efetivamente quer na vida. Porque às vezes a gente quer alguma coisa e aí no primeiro probleminha a gente desiste. Será que você queria tanto aquilo mesmo? Porque no primeiro problema você desistiu, né? Então, ele coloca algumas limitações também como teste. A gente precisa ficar atento nisso. Aí, no dia seguinte, a gente tem o outro aspecto que eu falei, que é um aspecto tenso, que é o quê? Netuno no signo de Áries, fazendo uma quadratura para Mercúrio no signo de Câncer, né? Netuno, quando mexe com Mercúrio, a gente fica confuso. Porque Netuno é sonho, é devaneio, é fantasia, né? E o Mercúrio é a mente, né? Que vai estar aí no signo de água já. Né, com muitas emoções, nostalgia, às vezes querendo voltar lá no passado, acreditando que aquela ideia vai dar certo e não sei o quê, fantasiando, viajando na maionese até onde não pode ir mais, né? Aí vem Netuno e que tira o véu dos olhinhos da pessoa, que fala assim, você está usando óculos cor-de-rosa, tá? Você está vendo tudo errado, tudo por essa lente cor-de-rosa, está vendo melhor ainda. Quando você tirar, meu filho, vai cair do cavalo, as expectativas vão despencar. Então, é importante que você compreenda essa tensão do céu como um grande despertar, né? Pode até doer, às vezes, a gente perceber, nossa, cara, nos últimos 3 anos eu fiquei gastando minha energia com isso aqui.
fazendo isso aqui que não tinha nada a ver comigo, preenchendo as expectativas das outras pessoas, né? Ou investir, gastando a minha energia com muita diversão, com muita dispersão. Eu perdi 3 anos e eu não consegui estudar nada, eu não consegui construir nada, eu não consegui investir em mim, eu não cuidei de mim, né? Eu só fiquei tentando buscar aceitação do outro, ou amor do outro, né? Ou tentando me jogar em relacionamentos para me sentir bem, com pertencimento, ou que eu sou igual a todo mundo, eu tenho uma pessoa do meu lado, né? E eu não investi em mim, eu não investi na minha profissão, eu não investi no meu dinheiro. E agora a pessoa pode acordar e falar assim: caramba, por que eu tô falando isso tudo? Porque Mercúrio vai fazer a gente olhar para trás, né? E o Netuno vai fazer a gente despertar, falar assim: acorda, Alice, olha quanto tempo você perdeu que não investiu no seu sonho. Seu Áries, sonho, Netuno. Né? Quanto tempo você perdeu aí gastando energia com outras coisas que não te renderam nada, né? Então, essa tensão, ela pode às vezes doer por causa disso, né? Mas também é um grande despertar que a gente precisa realizar, que é um grande despertar, né? O que é sonho possível e o que apenas é uma ilusão de consumo de energia, e redirecionar, porque tudo tem jeito, né, gente? Quando a gente desperta, a gente fica um pouco atordoado, meio desiludido, meio decepcionado com a gente mesmo, com as outras pessoas, mas em princípio, a gente pelo menos consegue redirecionar a vida, né? Por isso que essa atenção ela pode funcionar como um grande despertador da consciência interior, inclusive, né? Sobre as suas emoções e sentimentos que te atrapalharam. Então, a gente pode perceber claramente onde a gente está insistindo em sonhos impossíveis, expectativas irreais, ideias fantasiosas, viajando na maionese, projetos que perderam totalmente a força e não tem mais raiz nenhuma e que no primeiro vento vai ser levado. E aí a gente percebe isso, por isso que é um aspecto positivo, apesar, dentro desse contexto todo que eu falei, obviamente, né? Apesar, e a gente vai ficar um pouco confuso, porque aí, quando a gente acha que estava no caminho certo, fazendo as coisas tudo direitinho, e a gente percebe que não estava, né? E a gente vai perceber muito bem isso na colheita, que é aquela história, eu esperava colher tanto e agora vou colher menos, né? Então a gente vai ficar um pouco desorientado. Mas às vezes se perder do caminho também quer dizer se reencontrar, né? Porque a gente estava no caminho equivocado. E aí a gente vai para o final da semana, que é aí que eu falei para vocês que acontece no sábado também, um dia inteiro. Sábado é o dia inteiro de lua fora de curso, entendeu? Na verdade, os 2 dias, né? Na segunda-feira, a lua fica fora de curso, ela ingressa só em Capricórnio às 22h18, então ela fica o dia inteiro, segunda-feira até às 22h18 fora de curso, e no sábado a gente tem a lua fora de curso saindo de Aquário indo para Peixes até às 21h42 de sábado. Né? Então a gente tem um período muito grande de pausa, que o céu fala: calma, pequeno gafanhoto. Né? Então, o silêncio desses 2 momentos, que é impressionante, porque eu acho que eu não lembro de uma semana que tiveram 2 dias inteiros, né? Óbvio que é pra gente aqui no nosso fuso horário, né, gente? Hemisfério sul aqui, Brasil e tal. Então, o silêncio dessa lua, ela pode revelar para a gente respostas que, às vezes, a agitação mental de um momento de lua cheia, que é muito movimentado, que é transbordamento, que é o emocional junto com a razão, tudo misturado, tudo junto misturado, e que a gente precisa efetivamente de dar uma baixada nesse movimento para a gente poder conseguir enxergar a luz, né, das nossas ideias e se organizar. Então, ele dá uma baixada nesse movimento excessivo para a gente poder conseguir ver, para conseguir enxergar. Então, talvez seja um universo aí, dentro desse dia que não tem aspectos, né? Falando assim, até o céu tem dias que não tem aspectos, até o céu tem dias que não faz nada. E nem por causa disso quer dizer que é improdutivo. As pausas também podem ser altamente produtivas para recuperação, para reflexão, para introspecção, para meditação, para oração, para fé, para mentalização, para muita coisa, né? Então, não é porque é um dia mais devagar, amarrado, lento, que a gente não vai dar o devido valor a ele, né? Porque ele vem pedindo essa pausa, o céu vem pedindo essa pausa. Então, se ele está pedindo essa pausa, a gente tem que ouvir, né? O universo ele pode estar pedindo reflexão antes da ação. Às vezes você está querendo agir no impulso dessa lua cheia, maravilhosa, tal, pá, né? Óbvio que o Marte está lá ainda em touro.
né? Então tem essa questão aí. Mas a gente tem lá Saturno no signo de Áries, Netuno no signo de Áries, né? Impulsionando a gente para seguir adiante. Então é para falar assim, calma, vamos pensar antes de agir, né? Com cautela e com prudência para saber onde a gente precisa investir a nossa energia direitinho para a gente poder também não dispersar em coisas que não valem a pena. Então, esses momentos são preciosos para a gente poder compreender o que realmente a gente carrega dentro da gente, né? Porque a gente só transborda nas luas cheias o que a gente tem dentro. Se for um momento em que você está transbordando, brigando com todo mundo, tendo conflito, reclamando, triste, amuado, você está transbordando o que tem dentro de você. É a sua vibração. E isso tudo negativo não vai trazer uma colheita boa. Não vai atrair para você aquilo que você deseja. Então, é um momento reflexivo, talvez, para você perceber essas coisas também, o que você tem dentro, quais as sementes também que floresceram, perceber se investiu correto, quais fracassaram e quais ainda precisam ainda de algum tempo, de algum cuidado, que ainda dá tempo, né, para essa maturidade chegar lá, né, no ápice mesmo dessa lua cheia, que é mais para o meio, para o final da semana, e a gente ter uma bela colheita dentro dessa plenitude de lua cheia. Então, Sagitário é um signo muito sábio. Então, essa lua cheia, dentro dessa reflexão, a gente pode ter muito aprendizado. A gente pode ter uma epifania, né? Vir uma grande sabedoria interior, que pode vir das nossas reflexões do passado. Né? Eu errei aqui, eu errei ali, agora vou poder redirecionar e tudo mais. Né? Então, essa lua em Sagitário, que é muito ligada à questão de prosperidade, e a lua cheia também é ligada à prosperidade, à expansão, crescimento, plenitude, ela lembra a gente que a prosperidade em si, ela não nasce apenas do nosso desejo de crescer para fora, para o externo. Né? Mas da coragem que a gente tem de plantar com a nossa verdade, de acordo com a nossa essência, respeitando e sendo leal a quem a gente né? Sustentando com consciência, porque às vezes a gente consegue um bom resultado, mas aí no mês seguinte não consegue mais. Por quê? Porque não é de acordo com a minha essência. Então, o momento fala de prosperidade, crescimento, desenvolvimento e expansão, mas se eu não tiver alinhado, eu posso ter um resultado agora e não conseguir sustentar isso mais à frente. Né? Porque não existe coerência, não existe verdade naquilo ali. Né? Então, escolher com sabedoria aquilo que merece a nossa atenção, a nossa energia, que é isso que vai crescer. Né? E continuar isso que vai crescer e vai ainda criar raízes dentro da gente e continuar vivo dentro da gente. Então, a gente precisa saber o que a gente vai realmente investir o nosso tempo aí para a gente poder prosperar dentro daquilo que a gente deseja efetivamente manifestar na nossa realidade. Tá bom, meus amores? Lembrando de novo, dá um joinha aí pra gente. Quando a bolinha aqui em cima aparecer, vocês apertam a bolinha para vocês poderem se inscrever aqui no canal. Aperta o sininho quando se inscreverem para poder serem direcionados para os vídeos quando eles forem lançados toda sexta-feira às 11h11. Além disso, visitem o site www.astrolumine.com.br, leiam o texto que está aqui embaixo, o texto também está lá, o vídeo também está lá no site, tá bom? E eu estou aí para vocês, para tiragem de tarô, para mapa astral, previsões astrológicas, mapa numerológico, previsões numerológicas também, né? Radiestesia terapêutica, transformacional, um grande trabalho aí de energia, de limpeza de aura, de alinhamento de chakras, trabalhando também muito a prosperidade. Estou agora com um pacote que eu vou lançar, que é Prosperidade Turbinada, né? Logo, logo já vai estar lá no site para vocês verem. E tem muita coisa nova aí para vir dentro dessas questões de radiestesia, né, de energia e tudo mais, tá bom, meus amores? Curtam aí o vídeo e sigam a gente nas redes sociais, porque tem o céu do dia também, né? O céu do dia, dando as orientações de cada dia aí dessa semana, do dia 1º ao dia 7 de junho, ok? Um beijo para vocês, boa semana e muita expansão, prosperidade, plenitude. Tchau, tchau.